Duarte, tá? Que foi o denúncia sem provas. Um jogador acusa outro de VDM, mas só tem uma print cortado. Pergunta: como o suporte deve agir com base nesse print? O grupo decide se abre punição, orienta o arquivo caso. Bom, o Art levou um contexto bom, né, e simples, né, de que toda denúncia que deve ser feita tem que ter uma prova, né, para que possa ser constatada e registrada, né. Não é só porque o cara subiu suporte ou pediu um atendimento com a sua palavra já vai ser válida para uma punição, certo? Então, assim, a gente entrou num consenso, né? Igual eu disse, que mesmo que, né, na minha opinião, pessoal, mesmo que se fosse uma denúncia sem provas, o suporte deveria ter um senso de pelo menos auxiliar a pessoa, entender o lado dela, dar um suporte ali, né, para auxiliar e na próxima dar um conselho para ela estar gravando, para que possa efetuar a denúncia caso venha a recorrer novamente, né? Então, assim, abre punição, orienta o arquivo caso. O Art falou para arquivar o caso, né? E orientar. Orientar a gravar para que na próxima, caso ocorra, igual eu disse, possa ter uma prova ali, um registro de tal punição para que possa haver, certo? Escolheu mais qual? Mais dois, né? Isso. Caso 4, caso 5, né, que foi de escolha minha, que é o de agressão em staff. Durante o atendimento, o jogador ofende o suporte verbalmente e não deixa você falar. Pergunta: qual deve ser a postura do suporte? Punição imediata ou encaminhamento? Bom, eu escolhi esse caso como de autoria minha, vamos dizer assim, porque eu já sofri, né? Eu já presenciei isso, né? Eu gosto até de tratar esse assunto porque eu levo um método de maturidade e calma. Mesmo o cara estando ali exaltado, alterado, eu sempre permaneço do mesmo jeito, fico quieto, deixo ele falando. Em casos mais graves, se tiver uma ofensa ao staff, o mute é necessário, né? Mas o principal, que é a postura do staff, né? A postura do suporte deve permanecer calmo, sem alterar a voz, sem entrar no erro junto com o cara e entender que ali a autoridade é você e não o cara. Mas também não é para deixar o cara falar o que quiser de você. Então, assim, a punição é sim válida, né? Uma punição imediata, um encaminhamento, depende da situação. Se ele te ofender, você pode sim, você clipa, coloca lá e aplica uma ofensa a staff, mesmo estando no Discord, né? Porque não é só porque está no Discord ou em jogo que você não deve aplicar a punição, porque querendo ou não é ofensa, certo? Então, assim, é entender que mesmo o cara estando no erro, estando alterado com você, você tem que de total maneira ter o respeito e maturidade de saber lidar com a situação, certo? Não entrar no erro junto com o cara. É isso. E qual foi a outra? A outra foi o caso 5, erro de um suporte novato. Um novo suporte aplica uma punição errada e o jogador recorre. O que deve ser feito? Pergunta: o que deve ser feito com o suporte? Advertência, reavaliação, compreensão. Bom, errar faz parte. Ainda mais quando você é novato em algo que não tem tanta experiência, né? Exige uma capacidade maior de análise e você não está tão preparado assim. Então, assim, erro acontece. Só que o problema é quando acontece um erro e acontece outro e assim por diante. Então, assim, um suporte errar, tudo bem. Eu até falo com todos os staffs que são novatos na equipe, de que, assim, dependendo da punição, da denúncia que você pegar, não aceite. Pegue essa denúncia, transfira para um staff que tem mais experiência, tem um tempo maior na equipe para que possa estar prosseguindo. Porque, assim, para você que é novato, pode ser uma denúncia, poxa, muito difícil. Mas, no tanto, pode ser uma denúncia muito fácil de se resolver e que, pela sua falta de experiência, que é normal por você ser novato na equipe, você pode estar cometendo um erro gravíssimo, não está aplicando uma punição totalmente aleatória e até perdendo a denúncia por causa disso, certo? Então, assim, o que deve ser feito com o suporte? Eu sempre falo que, independente de quem seja, a gente é uma equipe, então a gente tem que auxiliar os novatos e até quem já tem um tempo na equipe, porque ninguém é perfeito, ninguém vai saber fazer tudo, né? A gente vai ter uma experiência para saber resolver muitas das coisas, mas vai ter algumas situações que a gente vai precisar de outras pessoas do suporte para auxiliar a gente, certo? Tanto que seja superior ou esteja no mesmo patamar.
Não é só porque tem um superior que a gente não precisa recorrer. Entende? Então, assim, a gente tem que trabalhar em conjunto. Aí, no quesito de punição, advertência, reavaliação, compreensão. Eu entro no mérito de que a advertência verbal seja de culhão do superior, né? Então, se a gente tiver no mesmo patamar, eu acredito que o certo não é a advertência verbal, mas sim uma compreensão do caso e uma orientação, juntamente com a reavaliação do caso, né? Para ajudar aquele suporte a sair da situação e que ele possa aprender cada vez mais. E a advertência seria jamais do patamar da elite, né? Que aí sim, não necessariamente da elite, mas sim do superior, acima que esteja acima dele já de um carguinho bom, para que possa auxiliar ele com mais cautela e até advertir ele mesmo, certo? É só isso. Esses foram os nossos 5 casos, casos bem que eu gosto bastante de particularidade, eu gosto bastante desses 5 casos, desses 4 casos que a gente escolheu e é bem recorrente no dia a dia como staff, certo? Show de bola. Show de bola. E você, Martins, que vai ser o porta-voz do grupo? Vamos lá. Tem 5 casos, né? Era para escolher 4. O da Baby escolheu o caso 5 e 4. Eu escolhi o caso 3 e 2. A gente vai começar, eu vou começar pelos meus casos, né? Que eu escolhi, que é o caso 2. Uso indevido de veículo policial. Um jogador civil rouba um carro da polícia e foge. Pergunta: quebra de regra, abuso de bug ou parte do RP? O grupo deve justificar qual ação é mais adequada. Vamos lá. Se o civil está em patrulha, solo, assim, vamos se dizer solo. Aí ele vê um carro jogado da polícia sem ser da sua corporação. Ele vai e rouba. E sai correndo com o carro, né? Fica fazendo graça com o carro sem ser da corporação dele. Eu acho que isso é uma quebra de regra, né? Porque ele não vai estar fazendo o RP certo. Ele vai estar roubando. Não vou falar roubando, vai estar pegando a viatura de outro policial, de outra corporação e fazer um zaralho na cidade toda. Então, pra mim, isso é uma quebra de regra. Eu e o da Baby entrou nesse, como eu posso dizer, a gente entrou nesse acordo aí de que foi uma quebra de regra. E a outra sua? Agora, agora a gente vai pro caso 3, denúncia sem provas. Um jogador acusa o outro de VDM, mas só tem um print cortado. Pergunta: o suporte deve agir com base nesse print? O grupo decide se abre punição, orienta ou arquiva o caso. Nesse caso de um cara entrar no suporte falando que fez um VDM, mas só que tiver com o print, a gente fala que não aceita VDM por print, mas sim por clipes, né? Eu ia orientar o mesmo que subiu o suporte com o print, falar que a gente aceita só por clipe, né, por vídeo, e orientasse ele falando que a gente só aceita print quando é algum Dark RP, é alguma ofensa, né? Ofensa a staff, ofensa à cidade, né? Orientava ele, mas também guardava o arquivo, né? Mas sempre orientando ele que sempre é bom tá gravando aí as ações que acontecem dentro da cidade. Caso 4 agora, que são da Baby. Agressão a Certo. staff. Durante o atendimento, o jogador ofende o suporte verbalmente e não deixa você falar. Pergunta: qual deve ser a postura do suporte? Punição imediata ou encaminhamento? Caso estamos no suporte, aí entra um cara alterado, xingando o staff, né, verbalmente, a gente não deve se alterar, né, igual o Fusco falou, que a gente não deve mudar nossa postura porque nós estamos aplicando, né, o suporte. A gente não deve mudar nossa postura de staff, né, porque a gente vai estar prosseguindo com a denúncia. A gente está para resolver, então a gente não deve alterar a voz com o mesmo que está fazendo essa agressão verbalmente. Caso ele continue xingando quem está denunciando, a gente só dá um mute, né, na call e prosseguir o suporte. Caso ele continue falando xingamentos, né, o bom seria gravar, né, e dar uma punição imediata para o mesmo que estava agredindo verbalmente.